Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é reportagem. Vamos iniciar o módulo 4, páginas 8 a 14. Vamos lá? Antes de entrarmos de cabeça no assunto, eu trouxe esse pensamento, esta frase que foi dita por esse jornalista, Ricardo Noblat. Se faço ficção, posso inventar o que quiser. Se faço jornalismo, não posso. Devo ater-me aos fatos. Então, reflita um pouquinho na mensagem desta frase. Se faço ficção, o que é ficção? Ficção é um texto, uma história que é imaginária, que é inventada, ela não aconteceu de verdade. Então, no jornalismo, isso não pode acontecer. No jornalismo, o importante, o que tem que ser texto é fato, coisas que realmente aconteceram. Então, uma notícia, ela só é uma notícia, um gênero jornalístico, se aquele fato realmente aconteceu. Assim como a reportagem, que é o assunto da aula de hoje. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre o gênero reportagem. Bom, então, o que é reportagem? A reportagem é um texto jornalístico que tem como objetivo apresentar ao leitor informações sobre um assunto específico. A reportagem geralmente apresenta título, linha fina e pode ser dividida em intertítulos, além de apresentar falas de pessoas entrevistadas, fotografias ou outras imagens. As reportagens podem ser veiculadas em jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV. Então, guardem bem essa definição. A definição está no livro de vocês. E nós vamos ver agora como cada uma dessas partes aqui na reportagem que a gente vai ler, tá bom? Bom, abertura então aí do capítulo 10, As Alegrias da Infância, páginas 8 e 9. A infância é uma fase cheia de diversões e descobertas. Todo mundo foi criança um dia e muitas pessoas, mesmo já adultas, ainda se lembram das brincadeiras e da diversão dessa época. É preciso aproveitar. Só se é criança uma vez na vida. E é uma delícia. Bom, e os adultos, muitas vezes esquecem desses momentos da infância que são tão importantes. E tem outros que mantêm a infância dentro de si, ou seja, um espírito jovem, sempre alegre e feliz como uma criança. Bom, estamos na Semana da Criança, Semana que na segunda-feira nós vamos comemorar o Dia das Crianças. Então, essa semana é uma semana de muita alegria para vocês, que a gente vai brincar, vai conversar e vai se divertir bastante aí durante as aulas ao vivo dessa semana. Bom, mas vamos analisar aí a capa da imagem dessa abertura. Que sentimento a criança da imagem está transmitindo? Você gosta de ser criança? Por quê? O que você faz para aproveitar a sua infância? Então, conta para mim. Lembra que essas questões são orais, então se vocês puderem escrever no caderno, gravar um vídeo respondendo, é bem interessante. Então, quero saber que sentimento a criança da imagem está transmitindo para vocês. Para mim, é um sentimento de alegria. Ali, olha, plantando bananeira sem preocupação nenhuma com a vida. Era bem assim que todo mundo queria estar agora. Pode ter certeza. Bom, algumas crianças, elas brincam no parquinho do prédio, umas nas pracinhas do seu bairro. Há crianças que brincam no quintal de sua casa e outras que brincam em areias na praia, que moram no litoral, ou crianças que moram em aldeias, e brincam no campo, na floresta. Bom, mas brincar é sempre tudo muito de bom, Tudo de bom. Você acha que a infância de quem vive no centro de Belo Horizonte é igual à infância de quem mora em uma praia em Florianópolis? Vamos pensar, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, que não é um estado litorâneo, ou seja, não tem praia nessa cidade de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Lá eles não têm praia. E Florianópolis é uma ilha,
ou seja, ela é banhada por todos os lados pelo mar. Será que uma criança que vive em Belo Horizonte brinca da mesma maneira que Florianópolis? E será que uma criança que vive em Manaus, ela brinca das mesmas brincadeiras que uma criança que vive em Aracaju? Bom, a Manaus, capital, né, do Amazonas, e Aracaju, a capital de Sergipe, tá lá no litoral nordeste brasileiro. E aí? Será que são as mesmas brincadeiras? Será que nós aqui, vocês aqui na região sudeste, têm as mesmas brincadeiras que as crianças de outros estados, que outros lugares do Brasil? Bom, então nós vamos fazer, olha só, essa reportagem, olha o título, Mergulho Profundo. Comunidade que tem o Rio São Francisco no quintal é a primeira parada da nossa viagem. Então, essa reportagem que a gente vai ler, eu quero que vocês leiam com bastante atenção, observem bem as fotografias, leiam as legendas das fotografias e vamos conversar disso na próxima aula, tá bom? Vocês vão ler a reportagem e vão responder as questões. As questões, então, começam na página 13. Temos 2 questões orais. Qual é o assunto da reportagem Mergulho Profundo? E 2. O que você achou da reportagem lida? Que fato apresentado você achou mais interessante? Então, essas questões orais também é importante, ou vocês escrevam aí no caderno essas respostas, ou gravam um vídeo e manda para mim, tá bom? A interpretação escrita. Então, aqui vocês precisam fazer a leitura para poder responder essas questões. Então, onde fica localizado o Quilombo da Lapinha? Então, provavelmente lá no texto é dada essa informação. 2. Contorne na reportagem o que as crianças costumam fazer no Rio São Francisco. Então, vocês vão voltar no texto e vão contornar lá onde é dito o que essas crianças costumam fazer no Rio São Francisco. Será que é nadar, pescar? O que será que elas fazem lá? Então, vocês vão procurar e vão contornar. 3. Como o Rio São Francisco é conhecido? Contorne a resposta correta. Chico Velho, Velho Chico e Chiquinho. Olha só, papai e mamãe aí em casa deve ter assistido alguma novela que levava este nome aí, que é o nome em homenagem ao Rio São Francisco. Será que a novela era Chico Velho? Será que a novela era Velho Chico? Ou será que era Chiquinho? Eu não assisto novela, mas eu escuto e leio algumas coisas aí, então eu sei que essa daí é uma boa dica. 4. De acordo com as crianças entrevistadas, quem as ensinou a nadar? Então, lá no texto é dito que alguém ensinou essas crianças a nadar. Então, quem as ensinou a nadar? 5. Que tradição há na região envolvendo peixe piaba? Então, há uma tradição citada aí nessa reportagem e ele quer saber aqui qual é essa tradição envolvendo o peixe piaba. 6. Qual é o ser encantado citado na reportagem? Descreva sua aparência e sua atitude de acordo com o texto. Então, qual é o ser encantado que é citado na reportagem? Vai estar lá na reportagem. E você vai descrever a aparência e as atitudes de acordo com o texto. Então, no texto, além de citá-lo, ele dá algumas descrições. Então, vocês vão anotar essas descrições aí desse ser encantado. 7. De acordo com a reportagem, por que as pessoas que moram no Quilombo da Lapinha são conhecidas como vazanteiros? Por que esse termo vazanteiros? Deve ter uma explicação, então vocês vão explicar para a gente aí. Atividade 8. O que acontece à tardezinha no Quilombo da Lapinha? Então, vocês vão responder aí. 9. Enumere os itens a seguir de acordo com a legenda, indicando os elementos que compõem a reportagem lida. Então, vocês vão marcar 1 para título da reportagem, 2 para linha fina, 3 para intertítulos. Então, olha só, vocês vão voltar lá no texto. O título da reportagem, ele aparece grande e em primeiro lugar. Será que é mergulho profundo? Será que é beiradas do rio
debaixo do umbuzeiro, turma forma, roda para batucar? Ou será que a comunidade que tem o Rio São Francisco no quintal é a primeira parada da nossa viagem? Então, olha só. Então, um dos três aqui é o título da reportagem, um dos três é a linha fina, ou seja, a que aparece embaixo do título e também é conhecida como subtítulo, e 3, intertítulo. Intertítulos são aqueles títulos que vão depois do título, né, entre o texto, fazendo como se vão separando essas informações aí, para organizar melhor o texto. Bom, onde essa reportagem foi publicada, se ela foi publicada no jornal, numa revista, na internet, e qual é a finalidade da reportagem que você leu. Então, aqui também nós temos, para vocês completarem, a definição. Eu disse a definição lá no início, então vocês voltam ou no livro de vocês, no final do capítulo tem aí. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente quem assistiu até o final. Até a próxima aula, respondam as questões e enviem as respostas para mim no ClassApp. O envio dessas respostas são muito importantes para o feedback. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.